espaços para poder partilhar os resultados, as experiências, sempre convidar a todo mundo para fazer parte, porque como está a dizer a Ana, esta é a ideia de que vocês estejam parte do projeto e também seja seu. Van a sentir que tenho um sotaque diferente, como a Ana está a dizer, se sou da Patagónia, então vou falar devagar, qualquer coisa vocês podem perguntar e vou tentar, na mesma, encontrar palavras que sejam o mais fácil de pronunciar para mim. Qualquer coisa vocês podem me pedir. Pronto, quero começar a falar um bocadinho de mim, de como aquela questão da paixão por a identificação de espécies. Esta imagem que vocês estão a ver é de meu doutoramento na Patagónia. Eu trabalhei ali nessas praias que parecem que não têm nada, são só rochas, e comecei a trabalhar lá e comecei a perceber a quantidade de biodiversidade que temos. Curiosa por ver qual era a aceitação da gente lá e o conceito que eles tinham da biodiversidade no Intertidal, porque embora pareça bastante sozinho, parece que não tinha a ver a nada, começamos a fazer palestras e saídas de campo ao Intertidal. E a coisa mais interessante que começamos a ver é que muita gente achava que os mexilhões e as cracas eram pedras, que não tinha nada de vida lá. Então nós mudamos um bocadinho aquela questão de ficar cientistas per se dentro do computador, começamos a sair um bocado para a praia e começamos a tentar fazer aqueles projetos de ciência cidadã, percebendo que é muito importante que eles consigam encontrar a importância da proteção de sítios tão emblemáticos como o Intertidal, a zona entre marés. Depois daquele processo, foi o meu doutoramento, encontrar aquele caminho que é a ciência cidadã como uma maneira de fazer parte, a ser aquele ponte entre os cientistas e a comunidade, que tem que estar sempre ligados, é que mudei um bocado de sítio e vim para este sítio tão lindo que vocês têm aqui, que é Portugal. Pronto, o sítio onde eu morava, a água era muito fria, tem uma biodiversidade muito grande e eu fiquei muito curiosa quando estive aqui no Portugal, porque o primeiro que encontrei é que no verão vocês têm água realmente muito fria e o fenómeno da Welling era maravilhoso para mim. Vocês sabem que, pronto, a corrente faz com que a água fria no verão fique acima, então claramente vocês vão a sentir a temperatura mais fria no verão, mas esta tem imensa quantidade de coisas positivas. Primeiro as sardinhas, primeiro. Mas a biodiversidade que vocês têm aqui é elevadíssima. Então, por isso, vocês vão encontrar uma biodiversidade muito grande em todas as praias de Portugal. Uma coisa interessante que caracteriza as praias de Portugal é que são rochosas, maioritariamente. E dentro das rochas, quando nós saímos da parte alta e vamos perto do mar, encontramos diferentes quantidades de espécies e diferentes são os fenômenos que acontecem em cada um desses níveis. Nós temos o fenômeno das marés, ou seja, durante 6 horas a maré vai embora e depois volta. Então, nós temos na zona entre marés organismos, tanto plantas como animais, algas, animais, que são marinhos, mas que conseguem tolerar 6 horas estar fora da água. 6 horas no total, que está mais perto da água fica menos tempo e mais para cima. Então, como eles conseguem lidar com isso, para mim sempre foi uma coisa muito misteriosa e uma coisa que sempre me foco em todos os meus trabalhos. E pensemos, se nós temos 6 horas de saída da água na zona entre marés, nós vamos a ter organismos que vão a ficar na zona mais perto da água, são aqueles que não conseguem lidar com aquela quantidade de horas sem água. Nós chamamos essa zona zona do lower shore, que seria o intertidal baixo. Ali vamos encontrar uma grande biodiversidade de plantas e de algas e de animais. Vamos mais para cima e vamos encontrar animais mais resistentes, que consigam estar mais quantidade de horas fora da água e uma menor quantidade de algas. Quando vamos mais para cima, mais quantidade de horas fora da água, ali só vamos encontrar, por exemplo, cracas, alguns animais que são pulmonados ou algumas lapas que ficam fixas na maré baixa. E acima de todo, só quando conseguimos encontrar aquelas gotinhas dos espelhos das ondas, pronto, vamos encontrar ali que é uma mistura de três coisas. Então, nós, ao longo do intertidal, quando vocês vão para a praia, vamos encontrar muita biodiversidade perto da água e vamos ver que começa a baixar lá acima. Então, a coisa com que tem que lidar é diferente. Perto da água temos muita competência por espaço. Pensem que aqui embaixo as condições são ótimas para animais que são marinhos. Então temos muitas algas e muitos predadores e muitos caramujos e muitos, está todo um perto do outro. Então o espaço e a competência é elevada. Mais para cima,
a pressão que eles têm que lidar é mais física, eles têm que lidar com a dessecação, com a quantidade de horas fora d'água, com a intensidade de aquecimento, com o frio, com a chuva. Então, ali acima estão aqueles que são mais resistentes, mas temos mais baixa biodiversidade, porque não conseguem todos morar lá acima. Então, esta quantidade de variança nós temos em um pedacinho muito pequeno em uma praia. E isso, imagina a quantidade de praias que nós temos no norte de Portugal, e isso multiplicado por todo isso, mais as rochas e as falésias, tudo isso faz com que o intertidal é um ambiente, seja um ambiente muito, muito complexo e diverso. Tentando fazer uma identificação de espécies e tentando juntar nosso conhecimento e suas observações e sua energia, que é a potência que tem a quantidade de pessoas que podem ir para a praia, e que tentamos não fazer a Via Maratona Norte. Como estava a falar a Ana, foi uma iniciativa de ciência cidadã. Nosso objetivo foi monitorizar aquelas praias e convidar a gente e tentar fazer uma recolha de informação atualizada que continue no tempo, para poder nós saber em que estado e que diversidade, quantas espécies temos, quais são as variâncias que começamos a ter. Então, isto, por exemplo, são algumas amostras de coisas que nós encontramos. Isto que tem aqui, vocês são fotos do resultado do projeto. Não parece que temos tanto, mas quando fazemos saídas e começamos a olhar, mas olhar com o tempo, começando a perceber aquelas diferenças, é que conseguimos ver que num espaço muito pequeno intertidal a biodiversidade é muito elevada. O que nós fizemos para poder trabalhar nisto é utilizar uma ferramenta muito boa, desenvolvida aqui na Europa, chamada Minca. Minca é um observatório. Vocês, se calhar, estão mais familiarizados com iNaturalist. O princípio é o mesmo. A ideia é ter uma aplicação, onde, tanto seja no computador como no telemóvel, onde podemos tirar uma foto e fazer uma captura da informação da espécie que nós temos. Agora, como funciona isso? Temos Pronto, como viu no vídeo muito rápido, a ideia é poder tirar uma foto e fazer um recorde da espécie. O importante é que vocês não precisam ter uma informação prévia, um conhecimento de cada espécie que temos ali, porque nós fazemos as fotos com vocês, mas também somos curadores. Vocês podem ir para a praia sozinhos, tirar uma foto, e detrás daquela captura de informação, aquilo vai para uma plataforma onde temos cientistas e gente de todos os sítios, onde está sempre a tentar discutir e descobrir qual é essa espécie que vocês estão a encontrar, a registrar. Aquilo é importante porque não precisas de ter sempre uma identificação prévia e, no futuro, a ideia é que consigas tirar uma foto e que o algoritmo consiga dizer-te exatamente qual é a espécie. Como está em vias de desenvolvimento, a ideia é primeiro nós treinar, fazer a identificação, nós os curadores, cientistas, e depois, num futuro, que fique como se uma identificação sozinha como vocês podem encontrar, por exemplo, em uma aplicação iNaturalist, que seja com IA e identificação de espécies. O interessante disto, algumas fotos não estão a sair, pronto. O interessante disto é que não faz falta ter um projeto individual. Isto pode sair de vocês. Vocês podem baixar a aplicação, assim, se querem descarregar, ali está o QR Code. E podem começar a fazer registros de informação. O importante é que nós podamos ter uma foto de qualquer indivíduo e tentar ver se aquele indivíduo é
por exemplo, silvestre ou é cativo. Com só aquela informação, depois nós fazemos a coloração, vemos a identificação e começamos a ver, pronto, se uma espécie invasora, se não, e as características que nós começamos a adicionar. Este, por exemplo, no projeto que nós fizemos da Biomaratona, foi um folheto que preparamos para poder fazer a identificação. Em cada saída que nós organizamos, preparamos isto e adaptamos um bocadinho para as praias do Norte e para a Praia do Sul. Tem muita pouca espécies, é só um mostrário geral, mas a ideia é tentar reconhecer aquelas espécies que nós poderíamos encontrar na praia e aquelas espécies que podemos, por exemplo, virar uma rocha e encontrar, como por exemplo acontece com a asterina gibosa. Uma coisa também que nas saídas tentamos sempre de remarcar são aquelas espécies que são de águas quentes ou de águas frias, aquelas espécies que sejam invasoras. Porque uma coisa curiosa que acontece em Portugal é que é o limite de distribuição de muitas espécies que são de águas frias. Então, com aqueles limites de distribuição, com a informação que nós temos dos limites de distribuição teóricos e com aquela informação que nós começamos a recolher com os projetores de densidade, começamos a ver se acontecem mudanças com aquelas distribuições. Se querem baixar o folheto, também pode ser aqui um scan. Durante o projeto Biomaratona, nós colaboramos com muita gente com Seminha durante as saídas. Fizemos saídas durante o verão deste ano e a primavera e colaboramos com toda a gente que está envolvida em estes centros, mas também a ideia de sempre convidar para pessoas que estejam tanto associadas para as saídas, como também turistas ocasionais ou famílias. Agora, escolas, adoraríamos. Total, das saídas foram entre 11 de maio e 15 de setembro, foram 11 atividades e participaram 190 pessoas. Estas são algumas imagens das saídas que fizemos. E as coisas que podemos encontrar foram as seguintes. E em total foram 1.143 observações recolhidas. Daquelas foram 173 espécies e as espécies mais abundantes foram a seguir. O sargaço nipônico, não sei se vocês sabem que o sargaço é uma espécie invasora. Encontramos muito registro disso, que foi muito interessante. Depois encontramos o percebe, este que está aqui, se calhar conhecem, é muito importante pronto, em restaurantes, porque é uma comida muito típica daqui também. Encontramos o tomate de mar, a actina equina, o ouriço do mar comum e esta minhoca, a barroeira, que vocês vão encontrar na praia, todas estruturas de areia muito grandes que parecem, também é chamado honeycomb, a minhoca muito pequena, que faz como se fosse aquelas estruturas de abelhas, que são muito, muito perfeitas. Pronto, isso é muito importante, esta espécie é muito importante, porque cria muitos espaços muito pequenos onde podem habitar outras espécies lá dentro. É um bioengenheiro do ecossistema, porque faz mais complexo o ambiente e faz com que pequenos espaços possam ser habitados por outras espécies, como algas ou como outros animais. E quando nós encontramos aquilo, começamos a perceber ao longo da biomaratona como às vezes havia uma abundância muito alta e às vezes baixava. Aquelas mudanças, aqueles registros foram muito, muito importantes para esta espécie. Depois, uma coisa importante que aconteceu também é começar a perceber a quantidade de espécies invasoras que apareceram nas praias. Algumas destas, por exemplo, a Undaria pinatifida, foi o primeiro registro com ciência cidadã feito aqui. Foi mesmo muito interessante. Depois, temos a ampliação da distribuição de espécies que eram invasoras, como a Sifonaria pectinata, o Gratilope turuturu, e por um lado, nós conseguimos partilhar essa informação. Isto é um post que fizemos no Instagram da Biomaratona. Conseguimos partilhar esta informação com a comunidade toda e conseguimos ter a ampliação deste registro de espécies. Por exemplo, daquelas informações também podem ser,
obtuvimos informação suficiente como para poder ampliar uma distribuição de uma espécie invasora comunitária para um artigo de divulgação. E aqui é onde queria chegar. A utilização daquela informação que nós fizemos recolha com estes projetos de ciência cidadã tem muitas saídas. Por um lado, não sei se vocês estão familiarizados com o GAVIF, mas nós podemos submeter sempre aquela informação a uma plataforma de acesso internacional como a GAVIF, que permite poder ver de onde que está cada espécie e nos permite, a futuro, poder fazer ampliações de records, ampliações de distribuição, mudanças e demais. E por outro lado, queria apresentar-vos também o projeto de doutoramento da Joana Pereira, que é uma aluna da nossa equipa também, onde ela o que fez é distribuição e mudança de distribuição de uma espécie muito importante aqui nas costas de Portugal, que é o esparguete de mar, a Imantalia. Ele trabalhou com presença e ausência daquilo e, por exemplo, a informação que nós temos obtida de consciência da pode ser a base de descobrir como é a mudança de distribuição de espécies como esta. Por exemplo, no trabalho dela, encontrou presença e ausência nestes sítios e também conseguiu ver a mudança de distribuição alimentar e alongada a longo prazo. Claro que ela utilizou dados históricos e tem dados dela própria fazer trabalho de campo, mas a importância de fazer aquela recolha de informação nossa, consciência cidadã, faz com que alimente estes projetos como o artigo de divulgação que vamos fazer de uma área plantifida ou mudanças de distribuição de espécies. Então, pronto, uma coisa que nós gostaríamos agora é invitar-vos e pensar, pronto, como podemos contribuir com atividades de cidadã. Primeiro, se vocês gostaram, nos gostaria que sempre podam juntar-se a nós, a nossas próximas saídas, que estejam atentos para aí a nossas redes sociais ou sempre com linha, pronto, ter contacto. Depois, também vocês podem criar um projeto sozinhos, tanto na escola como individual, podem criar um projeto em Minca. Se têm alguma dúvida, sempre podem perguntar. Começar a fazer registros pessoais e fazer parte podem fazer parte do projeto de biomaratona, podem criar um projeto próprio, mas começar a fazer registros na aplicação Minca. E uma coisa que nós gostaríamos dizer que nós planeamos para ser para o próximo ano as mesmas saídas e que também pensamos ampliar isto um bocadinho mais, porque se calhar também se perguntam o facto de, pronto, como se faz a identificação só com fotos. Nós tentamos agora, no futuro, tentar misturar aquela informação que nós temos com imagens também com extrair dados, amostras para poder fazer DNA e tentar perceber bem qual é a espécie que nós temos. Aqui vocês têm nossos contatos, têm meu e-mail e minha conta. Queria agradecer a toda a gente e pronto, ficar em contato. Se tem alguma dúvida.